Aproveitando que nós estamos em pé, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos. Romanos, capítulo... Deixa eu ver aqui, eu anotei. Capítulo 12, versículo 11 ao 12. Romanos, capítulo 12, versículo 11 ao 12. Todos encontraram? Romanos 12, verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Vamos ler todos juntos? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vamos orar. Pai Santo, Deus eterno, esta é a palavra viva do Senhor, é o pão que desceu do céu, e nós nos aproximamos agora como os filhos se aproximam ao redor da mesa para alimentar fisicamente o corpo e comer de todo o pão que é colocado ali naquela família. E todo pai, toda mãe sente-se feliz e alegre ao ver os filhos aproveitando daquilo que foi lhes oferecido. E nós queremos nesta noite, Pai, estarmos com o nosso apetite bem aberto para alimentar a alma com a palavra. Por isso eu peço a Deus, fale conosco. Não deixe eu falar de mim mesmo, porque seria, Pai, uma frustração se a igreja viesse aqui para ouvir algo de mim. Mas se eu falar, ó Deus, segundo a Tua palavra, eles sairão daqui abençoados. E é para isso que viemos e pedimos a Sua graça, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar, irmãos? Eu quero compartilhar com os irmãos um tema com o título Tratamento para a Alma. Tratamento para a alma. Nós sabemos que o nosso corpo, ou melhor, nós sabemos que nós, como indivíduo, somos formados em 3 partes. Dá para se tipificar com um ovo. O ovo ele tem 3 partes principais, que é a casca, a clara e a gema. Assim, nós somos corpo, alma e espírito. Eu dizia para alguém ontem, que veio pedir a mim o batismo, eu disse, essa decisão que você faz é a melhor decisão da sua vida. Porque todas as decisões que possamos tomar, por mais boa que seja, ela vai nos acompanhar por um período de tempo. Mas quando tomamos uma decisão pela alma, nós não tomamos uma decisão para esse corpo, mas tomamos uma decisão para o espírito, para a alma que habita dentro de nós. Eu dizia, você não é o que eu estou vendo aqui. O que eu estou vendo é a casa onde você mora. E muitas vezes as pessoas, elas têm a ideia de que elas são este corpo. E para esse corpo se dá tanta atenção, o que não é errado, você cuidar dele, alimentar-se bem para mantê-lo saudável, prevenir para que não entre em doença, especialmente no tempo que estamos vivendo, né? A prevenção é a melhor coisa, é você se prevenir, é você estar com a sua imunidade bem alta.
Eu estava vendo uma médica de 80 e poucos anos, não sei se vocês viram o depoimento dela, saindo um pouco fora do tema, mas aproveitando, e ela tinha, vamos dizer, tudo que o vírus precisava para matá-la. Problema de respiração, ela tinha, creio que diabetes, essas coisas, mas ela estava se precavendo, tomando a vitamina e tendo a sua imunidade alta, e venceu, sem dificuldade. Então, é importante você cuidar do corpo, mas lembre-se que há pessoas que têm como uma visão, um foco, que a vida é só esta, e que tudo que devemos fazer é por este corpo. E aí, se cuida, se gasta, às vezes, quase a metade do salário em questões para cuidar do corpo, para a aparência, e as pessoas vivem para o hoje, vivem para esse corpo, para esta casa. E esquecem que mais importante que este corpo é aquele que habita nesse corpo. E lembre vocês que o nosso corpo, ele tem 5 sentidos principais que nos colocam em contato com a vida natural. Sem eles, seria impossível viver neste mundo natural. Nós temos a visão, nós temos o olfato, nós temos o paladar, a audição e o tato. Não há como você se ver em um mundo, neste mundo físico, sem esses 5 sentidos. Mas lembre-se que dentro de você há um espírito. E nesse espírito também há 5 sentidos. A memória, o raciocínio, o afeto, o arrazoamento. Esses sentidos do espírito põem a pessoa em contato com a vida espiritual. E quando a pessoa ela morre, seja pela velhice, ou por um acidente, ou por uma doença, todos os sentidos físicos são desativados. E o espírito tem que sair. Se ele viveu para Deus, se essa pessoa se entregou a Deus enquanto vivia, assumiu um compromisso com Cristo, não com a religião, com a placa, com o sistema, mas um compromisso com a palavra, então ela tinha dentro do seu espírito a vida de Deus. E Deus é eterno. E quando Deus passa a morar dentro de um homem, este homem, esta mulher, torna-se eterna. E eterno é aquilo que não tem princípio e nem fim. Mas você diz, como posso eu ser eterno, sendo que eu tive um começo? Nasci em tal dia, tal mês, de tal ano. Tudo que tem começo tem fim. Mas quando você recebe a vida de Deus, por esta vida, que não teve princípio, você torna-se eterno. E aí então, quando sai do corpo aquele espírito que um dia foi a habitação, Deus morou dentro daquela alma, o que acontece? O espírito deixa esse corpo e o apóstolo Paulo disse, há um tabernáculo novo nos esperando no céu. Não feito por mãos de homem, mas um tabernáculo eterno. E então nós simplesmente saímos de uma casa para uma casa melhor, aonde nunca iremos envelhecer, nunca iremos adoecer, nunca sentiremos sentimentos de tristeza ou de preocupação. Por isso, irmãos, a vida cristã é a melhor realidade que alguém pode viver. Mas quando, como pregou certa vez o pastor Febrônio aqui, uma mensagem com o título, e eles não têm morada. Falando do pecador. Quando sai o seu espírito do seu corpo, ele vai tentar ir até Deus, mas ele não pode ir a Deus porque ele não tem luz dentro dele para conduzir a luz. Ele procura voltar ao seu corpo, mas já não tem mais um corpo, morreu, acabou. E então,
o que acontece? Ele vai ficar caindo em uma dimensão sem fim. E o que torna-se o inferno para ele não é fogo, como se dizem, mas é a condição do espírito daquela alma ao saber que está separada do corpo, separada de Deus e caindo na escuridão. Sua memória, seu raciocínio, os sentidos do afeto, tudo está ali. Quer atenção, mas não há atenção. Quer o amor, mas não há amor. Isso é inferno. Por isso, irmãos, nós devemos cuidar muito mais do homem interior. Zelamos pelo corpo, a casa onde nós vivemos, mas sempre dando prioridade a esse espírito qual somos nós. E a Bíblia diz que viemos de Deus e para Deus voltaremos. Todos voltarão, mesmo o ímpio, o pecador, voltará um dia a Deus, mas a Bíblia diz que uns para a vida eterna e outros para o castigo e juízo. E a oportunidade que se tem de mudar esse destino enquanto vive, porque a opção de aceitar ou não aceitar compete a mim, compete a você, compete a cada um de nós recebermos Deus na nossa vida e criarmos um relacionamento de comunhão com o nosso Criador, na obediência, na consagração, na adoração a Deus. É o que Deus espera que nós façamos. Então, como o tema é tratamento para a alma, você sabe que Jesus nos ensinou a perseverança, perseverar. Ele nos fala que devemos perseverar, bater, bater e abrir-se-vos-á. Ele nos fala que devemos insistir no propósito, lutar. Inclusive, ele diz, desde os dias de João, se faz violência pelo reino do céu, e pela força se apoderam dele. Então, quando nós temos consciência do foco realmente principal, que não vivemos para essa vida, não vivemos para este mundo, que tudo que aqui possuirmos, aqui um dia ficará, nós realmente vamos focar nesse lado importante que é a nossa alma. E aí o apóstolo Paulo disse que não importa se afundamos ou flutuamos, ele diz, não existe nada que vai à altura, nada vai me separar do amor de Deus, porque qualquer problema, qualquer situação que vier diante de nós, sempre a fé em Cristo é maior. E a Bíblia diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se a pessoa, porque muitos vêm a Cristo, mas não vêm a Cristo pela alma, vem a Cristo por algum benefício para o corpo, vem a Cristo para receber cura, vem a Cristo para ser liberto de alguma opressão, e Ele liberta. Vem a Cristo para que Ele prospere os seus trabalhos, os seus negócios, e Ele prospera, porque Ele é o Deus da prosperidade. Se alguém vem só para isso, ele está simplesmente também indo de encontro à decepção. Porque em São Mateus capítulo 7, você vai encontrar a Bíblia dizendo que muitos naquele dia dirão, Senhor, em Teu nome fizemos prodígios, fizemos maravilha, em Teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos. E Jesus dirá, apartai vós de mim, vós praticadores de iniquidade. Não vos conheço. Mas Senhor, como o Senhor não conhece? Eu orava, as pessoas eram curadas, os cegos via, os paralíticos andavam, e eu fazia tudo isso em Teu nome, e o Senhor disse que não me conhece? Ele não conhece aquela pessoa como um seguidor da sua palavra, mas como alguém que somente se aproveitou dos dons para benefício próprio.
Mas nós estamos aqui, irmãos, porque temos consciência de que realmente fomos chamados para ser a casa, a morada de Deus. E o plano de Deus sempre foi morar dentro do homem, dentro da mulher. Esse é o propósito de Deus, que eu e você seja a sua casa. Por isso a Bíblia diz: não sabeis que o Espírito de Deus tem ciúmes? Você tem ciúme da sua casa, você tem ciúme daquilo que você possui. E se o teu corpo é a casa, a habitação de Deus, ele tem ciúme. Por isso que ele zela pela forma com que nós nos comportemos, nos vestimos, com a forma que agimos, porque somos a habitação do Deus Todo-Poderoso, a morada do Deus Altíssimo. Aleluias! Então, ele nos ensina, Jesus, a perseverança. E quando se refere a crescimento espiritual, assim como o nosso corpo, igreja, cresce gradativamente, você não vê a criança crescer, mas você sabe que ela está crescendo. As roupas já não lhe servem mais, e você percebe que ela está crescendo, muito embora você não veja. Você não pode atrasar o crescimento e nem adiantar o crescimento da criança. Ela vai crescer segundo a sua natureza. Assim também, irmãos, o nosso crescimento espiritual, ele vai crescer segundo o que Deus determinou. Mas tudo que aquela criança precisa para manter o seu crescimento é um alimento saudável, é hábitos saudáveis, dormir a quantia certa, porque enquanto se dorme, os hormônios do crescimento são liberados. Então tudo tem que ser feito de acordo. Às vezes vai lá, a criança não está crescendo, o médico vai dizer que às vezes precisa um alimento mais balanceado, a criança não está dormindo o tempo suficiente, mas se ela fizer tudo de acordo, ela vai crescer segundo o que a natureza estabeleceu. Você não vai ver o crescimento, mas você sabe que ela está crescendo. E espiritualmente, irmãos, é a mesma coisa. Veja o que nós lemos aqui, ó. Não sejais vagarosos no cuidado. No cuidado do quê? Da minha alma, do bem-estar da minha vida. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. São conselhos de Deus para um crescimento saudável espiritualmente. Ter o fervor no Espírito, alimentar-se da palavra de Deus. Vem ao culto não como um corpo presente, mas um espírito e alma presente. Você louva, você exalta a Deus, você abre o seu coração para Deus. Você ouve a palavra, você deixa ela penetrar dentro de você, e isso forma um fervor dentro de você e vai crescendo a tua vida espiritual. E você diz: mas eu não vejo crescer. Mas você percebe que cresceu quando você olha para trás e vê que muitas coisas você tem vencido. Muitas coisas erradas que você não dava conta de vencer, você olha e elas já ficaram para trás. E você vai galgando degraus e degraus, e a tua fé cada dia melhor para com Deus. E você diz: Senhor, graças a Ti, eu estou crescendo, eu estou saudável espiritualmente. Eu me lembro do irmão Bowort, ele conta que ele foi ao médico, por certo, e o médico pediu um check-up de exames para ver como estava o seu corpo, e isso despertou ele. Se eu faço um check-up para saber como está a saúde do corpo, eu também posso fazer um check-up da saúde do meu espírito. E ele foi ao profeta de Deus e disse: irmão Brana, eu gostaria de fazer um check-up sobre meu espírito, minha alma, para ver se está tudo bem, assim como o médico fez um check-up do meu corpo.
E o profeta diz, muito bem, irmão Boort, vamos fazer esse check-up então. E o profeta começou a citar as escrituras, e ele dizia, amém, creio nisso. Tal coisa, creio. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Já fui batizado. E assim, tudo que o profeta ia citando nas escrituras, ele dizia, tenho crido. Ele disse, a sua saúde espiritual está 100%, irmão Boort. E é o que nós precisamos. Agora, se nós não nos examinamos, nunca vamos nos conhecer. Mas eu não vou me examinar segundo o estatuto de uma igreja. Eu não vou me examinar segundo a vida desse homem, daquele irmão, daquela irmã. Ninguém é exemplo para mim. O exemplo para mim é a palavra de Deus. É claro que se você vive a palavra de Deus, então você torna-se um exemplo para mim por causa da palavra que está em você. Mas precisamos nos examinar para nos conhecer. Quantas vezes a pessoa às vezes está tudo bem, ela vai lá, faz um exame e o doutor detecta uma doença iniciando e ele diz, muito bom que nós percebemos de início, será fácil tratar. Mas às vezes a pessoa não quer, não gosta, não vai, não visita o médico e quando vai, só pode receber algum tratamento paliativo para manter ou para amenizar o sofrimento até a morte. Porque a pessoa não cuidou, aquilo teve um princípio, aquilo foi se enraizando, foi tomando conta e a pessoa não foi atrás. E tem uma coisa, irmãos, o nosso corpo, ele emite alertas para nós. O problema é que a gente não quer dar atenção. Assim como o nosso espírito também emite alertas. Deus às vezes fala por sonhos, por sentimento, você sente algo que diz que alguma coisa não está bem. É o despertador da alma dizendo que você precisa se ajeitar, precisa se ajustar. Mas se você não for diante do espelho da palavra, como você vai perceber o que está errado na sua vida? E contando sobre o irmão Boort, quando chegou o tempo da sua partida, o profeta foi até o hospital, até a casa onde ele estava ali, vivendo os seus últimos momentos, e disse, irmão Boort, eu vim aqui, e eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual foi o melhor momento da sua vida? Quem sabe ele esperava o irmão Boort dizer, olha, quando eu me casei, ou quando eu conquistei isso, ou quanto aquilo. Mas o irmão Boort olhou e disse, irmão Branham, o melhor momento da minha vida é exatamente agora. Ele disse, mas como, irmão Boort? O senhor sabe que o senhor está morrendo? Ele disse, exatamente por isso. Porque eu vivi todos os dias da minha vida esperando por esta hora. A hora em que eu iria me desprender desta casa para ir para a minha nova e eterna morada. Para ir à presença de Deus. Irmãos, por isso que é lucro servir a Deus. Agora, se ele fosse um homem que não desse atenção para a saúde do seu espírito, quem sabe ele estaria ali na hora da morte sentindo agonia, porque, irmãos, quem trabalha na área de saúde sabe muito bem disso, e a gente que visita também doentes terminais sabe que é na hora do encontro com a morte que as pessoas sentem a cobrança, a conta sendo cobrada. O desespero, a ansiedade. Ontem ali em Concórdia temos uma irmã que trabalha no asilo e Deus tem a ajudado a ganhar algumas almas para Cristo ali. E ela dizia que outro dia ela encaminhou um velhinho a Cristo porque nos últimos dias ele começou a entrar em ansiedade, em agonia. E tentava chamar pela esposa, quem sabe já morta. E a irmã olhou para ele e disse, o senhor está chamando por ela porque você quer acertar, não é? E conversou com ele, ensinou que ele colocasse debaixo do sangue, cantou alguns hinos com ele.
E ela disse que dali em diante ele durou mais uma semana, mas ele não sentiu mais agonia, não sentiu mais ansiedade. Agora, nem todos têm a sorte que ele teve de ter uma filha de Deus na hora, porque o diabo chega na hora final e traz a conta para essas pessoas, e junto com a conta, a acusação. Você está perdido. Mas não deixe para esse momento, porque pode ser tarde demais. Seja uma pessoa cautelosa com a saúde do teu espírito. Faça exames de prevenção. Cuide, não fique somente tratando a doença, mas procure tratar para prevenir, fortalecer. E Deus, irmãos, Ele sempre nos ajudará a isso, mas nós precisamos nos examinar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos saber que uma pessoa que tem uma saúde boa, ela paga um preço para isso. Sim, ela às vezes usa ali 1 hora ou 40 minutos por dia para se exercitar, levanta mais cedo para caminhar um pouco, ela tem que se expor. Eu lembro de alguém que ganhou várias medalhas nas Olimpíadas, e o que ele concorreu, ele ganhou, recebeu a medalha, e foram perguntar para ele. E ele mostrou quanto que ele pagou para poder conquistar aquilo. Pagou de que forma? Se abstendo de coisas que ele gosta, festas, bebidas, tipos de alimento. Enquanto amigos estavam se divertindo, ele estava cuidando para que o seu físico estivesse em ordem. E aí depois vem a consequência, vem o coroamento. Mas o problema, irmãos, é que nós queremos receber, mas não queremos pagar por isso. Alguém pode ouvir e dizer, espera aí, pastor, não temos que pagar, Cristo pagou. Sim, Ele pagou e é de graça, mas precisa haver o nosso levantar e ir e dizer, Senhor, eu tomo posse. Isso Ele não fará por você, isso é você que tem que fazer. Como aquela história que o profeta conta do homem que foi condenado à morte nos Estados Unidos, por um crime que ele cometeu na guerra. E então ele estava para ser fuzilado, e o amigo dele sabia onde Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, tinha uma chácara, e ele passava os finais de semana lá. Então ele foi, conseguiu acesso àquele lugar, e conseguiu uma audiência com o presidente. E disse, presidente, meu amigo amanhã será fuzilado. Mas eu quero lhe dizer que ele é um bom homem. Ele não fez aquilo propositalmente, foi um momento de pânico, de desequilíbrio. E o senhor, Abraham Lincoln, é o único que pode perdoar, meu amigo. Abraham Lincoln estava na sua chácara, não estava no seu escritório, não tinha folhas timbradas com o timbre da República, não tinha carimbos, nada ali. Mas encontrou um papel de embrulho que estava ali, alisou e escreveu, eu perdoo fulano de tal, não o matem. E assinou, Abraham Lincoln. Entregou aquele papel e aquele homem saiu saltando, pulando, feliz. Meu amigo não vai morrer. Chega até o presídio e diz, eu quero entregar essa carta, é do presidente, ao fulano que está preso. E eles o conduziram até lá e ele disse, fulano, amigo, você não vai morrer. Eu consegui o seu perdão, assinado pelo presidente. E entregou aquele papel. Quando o preso pegou aquele papel de embrulho, sem o timbre da República, sem um carimbo, sem o envelope da República, ele pegou aquilo e olhou e disse para o amigo, o quê? Eu pensava que você era meu amigo. Você vem brincar comigo, sabendo que amanhã eu serei morto? Não, fulano, não estou brincando, é a assinatura do presidente. Ele disse, se fosse do presidente, haveria o timbre da República, o carimbo, não esse papel velho.
amassou aquilo, quem sabe rasgou, jogou, e resultado, no outro dia ele foi fuzilado. Abraão Lincoln soube e disse: como vocês ousam matar o homem que eu perdoei? E o caso foi parar na Suprema Corte dos Estados Unidos. E os juízes julgaram e chegaram à conclusão: perdão só é perdão para quem aceita o perdão. Ou seja, ele foi perdoado, mas não aceitou o perdão. Então veja, Deus nos deu, mas compete a mim me levantar e dizer: eu quero o Senhor. Me esforçar para ir, para beber desta água, para cavar um poço, para que haja espaço para Ele derramar das suas bênçãos. Eu tenho que fazer isso. Como as virgens loucas, veja vocês, elas não tinham azeite, enquanto as prudentes tinham. E o noivo se aproximava e elas disseram: ai, nossas lâmpadas se apagam. E foram até as virgens prudentes e falaram: dai do vosso azeite emprestado. O que disseram as prudentes? Não podemos dar do azeite que temos para vocês. Mas antes ide e comprai, ou seja, há um preço a pagar. Vai orar, vai buscar a Deus. E a Bíblia diz que elas foram. E elas alcançaram, mas já era tarde demais. Quando elas voltaram, o noivo já tinha vindo e as 5 prudentes já tinham sido recolhidas, e elas ficaram, e a Bíblia diz: houve pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, o que eu digo com isso? Vamos nos esforçar, vamos conquistar. Lembra que disse a Bíblia que alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Existem dores que são dores do próprio crescimento. A criança dói a perna, ali a mãe diz: é que você está crescendo, meu filho. E existem dores, irmãos, que nós passamos espiritualmente, que faz parte do nosso crescimento. Mas muitos não querem se expor a isso. E a Bíblia diz o quê? Sede paciente na tribulação. Por quê? Porque a tribulação, as lutas, elas vêm para impulsionar nós e gerar esse crescimento, esse hormônio do crescimento. Você precisa passar. Como certa vez eu li uma história de um homem que olhou um casulo e viu a borboleta saindo do casulo muito apertadinha, uma parte do corpo para fora e a outra parte ainda para dentro. E ele pensou: vou ajudar essa borboleta. Pegou uma navalha, foi lá com muito cuidado, cortou e abriu aquele casulo e soltou a borboleta. Resultado, ela não pôde voar. Porque era necessário aquele sofrimento para sair. Porque ao se espremer ali, ela liberava um certo líquido que ia para suas asas e daria a ela condições de voar. Mas ela foi privada daquele esforço e acabou não tendo aqueles líquidos distribuídos em suas asas e nunca pôde voar. Por isso, irmãos, às vezes você pede: Senhor, livra-me disso, e Ele não livra. Porque Ele está permitindo você exercitar a sua fé, exercitar a sua paciência, e aquilo vem para te fazer sair melhor lá na frente. Então o que nós devemos fazer é: Senhor, se possível, livra dessa situação, mas se é necessário que eu passe, me dá graça, me dá força, porque eu quero ser aprovado, Senhor. Eu quero exercitar a minha fé, eu quero que o homem interior cresça saudável, forte. Eu quero cuidar, Senhor, da saúde desse homem interno que está dentro de mim. Esse é o principal, irmãos. O demais tudo vai passar. Aqui no livro de 2 Reis, capítulo 13, você vai olhar uma história aqui, um acontecimento, onde havia o rei,
o rei Joás, né? Israel estava em problemas, sendo pressionado pelos sírios, e ele veio em busca de ajuda perante o profeta. E olha o que o profeta diz: e Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. Observe aqui, irmãos. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre o arco a sua mão, e Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Então o rei colocou a flecha sobre o arco, pegou o arco e flecha, o profeta colocou as mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. E disse então o profeta: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afecá até os consumir. Disse mais: toma as flechas agora. E tomou-as e disse ao rei de Israel: fere a terra. E o rei feriu por 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ferir. Então feririas os sírios até os consumir, porque agora só 3 vezes ferirás os sírios. Veja, irmãos, o rei estava diante do profeta. O profeta sabia que o rei precisava ser livre da mão dos sírios. Então, sob a inspiração de Deus, ele diz: pega o arco e flecha. O rei pegou. O profeta colocou suas mãos sobre a dele e diz: puxa e solta. Ele soltou a flecha. O profeta diz: essa é a flecha do livramento do Senhor. Agora, pega as flechas e fere a terra. Ele deveria ter feito o quê? Ferido várias vezes a terra, porque ele estava vendo que tudo aquilo era um tipo, que cada vez que ele ferisse, seriam os inimigos sendo feridos. Mas ele fez pouco caso. Pegou ali 3 flechas, jogou e soltou o arco. O profeta se irritou e disse: por que não feriu mais vezes? Só 3 vezes feriu, então será só 3 vitórias tuas sobre ele. Mas se tivesses ferido muitas vezes, você os feriria até consumir. E às vezes, irmãos, Deus pega na sua mão e unge você a um culto abençoado. E a presença de Deus te toma. E aquilo é o que, irmãos? É Deus te dando um favorzinho e um empurrão. O que você tem que fazer? Aproveitar. E aí você então ferir o diabo muitas e muitas vezes. Atirar a flecha da oração, a flecha do jejum, não 1, 2 ou 3, mas inúmeras vezes. Por isso, irmãos, nós devemos nos esforçar. Como eu disse, para aquele atleta, aquela pessoa ter seu corpo saudável, ele paga um preço, ele tem que renunciar. Quer você ter uma vida espiritual saudável? Então pague esse preço, se renda a Deus. Tenha uma vida de oração, tenha uma dieta espiritual balançada. Não fique comendo qualquer porcaria. Hoje tem tanta imundícia para oferecer, filmes de graça, Netflix, séries e tantas coisas, e as pessoas vão contaminando o seu espírito. Quantas vezes os médicos dizem que as doenças é em razão do tipo de alimento que as pessoas comem? Contamina o sangue, envenena o sangue e adoece as células do corpo. São tipos. Se você come tudo que é coisa, tudo que é conversa, ouve tudo que é assuntos, você está contaminando o sangue espiritual. Vai adoecer o seu espírito, vai adoecer a sua alma, jovem.
Como disse o profeta de Deus, me diga com quem tu andas, me diga o que tu lê, me diga o que tu ouves, e eu te direi que espírito há em você. Nós somos, irmão, aquilo que comemos. O teu corpo é aquilo que você come. Se come saudável, você terá uma vida saudável também. Mas se não come algo balanceado, você terá uma vida cheia de colesterol, triglicerídeos, toda diabetes, todo tipo de doenças. São consequência das vidas desregradas. E os problemas, as doenças espirituais, irmãos, é consequência de uma vida espiritual desregrada. O médico diz, tome água, 2 litros por dia. Nós não tomamos. O pastor vem e diz, tenha uma vida de oração. Nós não oramos. E fica, quem não bebe água tem um corpo desnutrido, desidratado, melhor dizendo. Quem não se alimenta, não ora, não busca a presença de Deus, tem um corpo espiritual aqui dentro desnutrido, desidratado. Veja uma pessoa que tem seu sangue, irmãos, ruim. Qualquer arranhãozinho inflama. Qualquer coisinha, irmãos, adoece. Tem pessoas que qualquer problema, qualquer descontentamento já traz, irmãos, uma febre para o espírito, um desânimo, já quer soltar tudo, vive de altos e baixos. Mas estamos ouvindo esta noite sobre o quê? O tratamento espiritual, o alimento para a nossa alma. Irmãos, isso não adianta jogarmos essa responsabilidade para Deus, é para nós. Não adianta culpar a Deus também fisicamente para os problemas que tem. Ergue o peso fora vamos dizer, da posição que teu corpo tem que estar. Não se cuida porque você é jovem, mas lembra que você vai ficar velho. E que a tua forma desregrada vai simplesmente desestabilizar a tua saúde. E assim é espiritualmente, irmãos. Deus tem colocado, irmãos, o alimento com fartura diante de nós. Mas temos que saber o que comer. Quando aqueles profetas, a Bíblia diz, ali na escola dos profetas, um deles foi buscar ervilha, né? E acabou pegando uma sementinha parecida com ervilha, que era venenosa. E trouxe e colocou na panela. Não sabia diferenciar uma ervilha. É isso, irmão, mas não sabia por quê? Porque não se interessava. Porque Deus tem todo o conhecimento para nós na palavra, na Bíblia, na mensagem. Ah, eu não sabia. Não sabia porque não vem nos cultos, não vem nas escolas, porque Deus tem sempre falado. E quando a comida estava pronta, alguém foi lá, experimentou, e por certo percebeu e gritou e diz, há veneno na panela. Mas o profeta Eliseu estava ali. E ele simplesmente tomou farinha, jogou na panela e o veneno se foi. A farinha simboliza a palavra. Deixa a palavra funcionar na tua vida, que ela vai desativar todo o veneno. Tudo aquilo que vai causar mal para você. Então, irmãos, vamos realmente lutar. Vamos desenvolver esta fé que Deus tem nos dado, exercitar ela. Disse o profeta na mensagem que é isso na tua mão, que às vezes a pessoa põe desculpa de que eu não tenho um dom, eu não tenho condições. Irmãos, todos nós, Deus não colocou ninguém com menos ou mais condição. Ele sempre tem dado, ele diz, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Quem sabe você vem de uma família mais difícil, então Deus, em contrapartida, dá-lhe mais graça para você. E ele diz aqui, o profeta de Deus,
ele diz, no parágrafo 81, se você está sentado aí, enfermo ou aleijado, e tem um pouquinho de fé, libere-a esta noite e diga, Senhor Jesus, é tudo que tenho. Confiar em tua palavra, e aqui venho, cabe a ti cuidar do restante. Deus dirá, qual é o restante? Também simplesmente te libere-a e deixe isto com Ele. Ou seja, libere o pouquinho de fé que você tem. E diga, Deus, unge esta fé. Porque eu quero, Senhor, voar mais alto. Eu quero andar melhor, Senhor. Cuide o tipo de conversa, de ambientes. Que tipo de pensamentos você está exercitando. Vigie. Porque se você não vigia, quando você vê, você está todo contaminado. Teu espírito está todo envenenado. E não é tempo, irmãos, para isso. É tempo de nós buscarmos a presença de Deus. É tempo de nós cuidar desse homem interior, para que haja saúde no nosso espírito. Que haja saúde, que haja força. Que haja, irmãos, imunidade espiritual. Há pessoas que vivem uma vida naturalmente tão fraca, que a doença pode passar uma quadra dele, pega. Todo que é vírus pega, porque está com a imunidade lá embaixo. Há crente que tem sua imunidade espiritual tão baixa, que qualquer sintoma que apareça errado, pois ele pega. Se você percebe isso na sua vida, irmãos, não adianta você daí ficar, porque às vezes, irmãos, eu tenho percebido que há pessoas que ficam lutando contra o sintoma toda hora. É bom, devemos lutar, mas devemos primeiro analisar o que é que está causando esse sintoma. E uma vez eliminando a causa, os sintomas desaparecem. Quem sabe a causa é somente a falta de imunidade. E a única maneira de obter uma imunidade é se alimentando, é se aproximando de Deus. Essas brigas na família, esses problemas no lar, vão desaparecendo de acordo com a tua fé vai entrando na presença de Deus. Você vai entrando, você vai fortalecendo, e isso tudo vai caindo, vai se desvanecendo. Não é hora, irmãos, de nós vivermos correndo para apagar fogo. É hora de nós termos essa imunidade, essa autodefesa. Uma vida espiritual contra o fogo, contra a doença. O mal não pode te atingir porque você está imunizado. Está vacinado espiritualmente. O povo, as nações, a ciência em busca de uma vacina para imunizar as pessoas contra o vírus. E eles sabem, se obtermos esta vacina e pudermos imunizar, não é que o vírus vai deixar de existir na hora que a vacina chega. O vírus vai não encontrar porta mais para entrar. E o vírus não tem vida própria. Ele não se reproduz sozinho. Ele tem que entrar dentro do corpo de alguém. Ele tem que ir lá na sala de computação, vamos dizer, do teu DNA e mudar, desconfigurar e configurar aquelas células que produzem células. Ele configura agora para que produzem vírus. Mas se todos estiverem imunizados, ele não terá acesso e ele simplesmente desaparece. Se você estiver vacinado espiritualmente com a vacina do Calvário, oh, irmãos, quando Jesus chamou os seus discípulos depois da ressurreição para que eles fossem pregar o Evangelho, Ele não liberou eles para ir, antes deles passarem, vamos dizer, no posto de saúde espiritual e receber a vacina. Ele diz, vão, pregue o Evangelho a toda criatura, batizem, repreendam as enfermidades, expulsem os demônios, mas antes, passe ali,
na salinha do cenáculo, e eu vou vacinar vocês, imunizando contra o pecado. Oh, irmãos, e um Pedro que tinha uma imunidade baixa. Pedro tinha uma imunidade espiritual baixa. Era nervoso, qualquer coisa ele estava se irando, qualquer coisa ele estava passando a mão na espada para brigar. Agora que ele recebe a vacina do Espírito Santo e ele é imunizado, você vê aquele mesmo Pedro agora, apanhando e simplesmente agindo como um cordeiro, cheio do amor e da graça de Deus. A doença, o pecado não podia atingir mais. Não é que o pecado deixou de existir, o pecado existia, mas não tinha acesso àquelas almas que receberam a imunidade espiritual. Aleluias! Espiritualmente, igreja, o mundo está cheio de vírus espirituais. Vírus que mata a alma. Jesus disse: não tema aquele que mata o corpo. Se a Covid me atingir e matar, ela vai matar o meu corpo, mas meu espírito permanece vivo, sai para entrar no corpo eterno. Mas Jesus disse: tema aquele que pode matar a alma. Esse não é o vírus da Covid, não é os vírus das doenças naturais, mas é o vírus do pecado. Oh, irmãos, e toda a vacina, antes de ser aplicada no povo, ela é testada. E essa vacina que tem à disposição para nós, foi testada no próprio Deus, no Senhor Jesus Cristo, Deus feito carne. Ele aplicou em si mesmo a vacina, e ele disse: podem derrubar esse templo, e em 3 dias eu ressuscitarei. Por quê? Porque eu tenho a imunidade contra o pecado, contra a morte. E quando o diabo lhe jogou o vírus da morte, não teve acesso, irmãos. Ele estava imunizado. O seu corpo não viu a corrupção, mas no 3º dia se levantou. E a partir dali, irmãos, a vacina estava aprovada para toda a humanidade. E está à disposição para você essa noite chegar e dizer: Senhor, eu quero receber a vacina do Espírito Santo. Eu quero ter a imunidade espiritual contra o pecado, contra o diabo, oh, contra a cobiça, contra a mágoa, contra o rancor. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Ele está aqui essa noite. Vamos dizer: os enfermeiros do céu, o homem do tinteiro, para te vacinar, para te imunizar contra o pecado. Abra o seu coração, feche os seus olhos e diga a Deus: Senhor, eu tenho vivido uma vida com uma imunidade espiritual baixa. Qualquer problema que passa me atinge, me derruba, me desanima. Mas eu quero esta noite, Senhor, ser vacinado, para que eu não seja atingido pelo que falam de mim, para que eu não seja atingido pelas modas, para que eu não seja atingido pela carnalidade. Eu quero a vacina do Espírito Santo para me imunizar contra o pecado. Pede a Ele, irmãos, Ele está aqui essa noite. Ele deseja te dar, Ele deseja te imunizar. Oh, se você deseja vir ao altar, está aberto para que você busque, peça a Deus. Aleluia. Fale com Deus. Dê a oportunidade a Deus, peça a Ele. Oh, glória a Deus, aleluias. Seja imunizado pela vacina de Deus, pelo batismo do Espírito Santo. Sim, é para todos. É para todos, não é para um grupo específico, não, é para todos. Somente diga: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, aplica em mim esta vacina, a mesma que aplicou no cenáculo, que imunizou os seus discípulos.
Aleluias. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Peça a Deus, Ele está aqui. É gratuito, é para ti. Santo Deus. Aleluia. Você está cansado desta vida de altos e baixos. É hora de ser imunizado, é hora de ser vacinado. É hora de receber o batismo do Espírito Santo, o selo de Deus na sua alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Pode chorar na presença de Deus. Ele tem a vacina, Ele está aqui essa noite. Aleluia, aleluia. 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 Oh, doce Espírito Santo, desce, batiza cada um, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, visita cada um esta noite. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome.